Outro sensor bastante importante para o sistema é o sensor de posição da borboleta, conhecido aqui como G69. O sensor de posição da borboleta está instalado no eixo da borboleta de aceleração. No momento em que se abre a borboleta, o sensor tem um contato deslizante em cima de uma trilha de carvão, uma trilha resistiva, do tipo potenciômetro, que faz variar a corrente, enviando esse sinal para o módulo de injeção. É importante lembrar que o sensor de posição de borboleta, juntamente com o sensor de rotação do motor, temperatura do ar de admissão e pressão do coletor, faz o cálculo de massa de ar admitido. Então o programa depende dessas informações de volume de ar admitido, juntamente com a rotação do motor. Temperatura do ar de admissão, porque quando o ar está frio, a massa está compacta. Quando aquece, há uma dilatação dessa massa, variando o enchimento do motor. Pressão do coletor. Quando a pressão atmosférica está alta, há um aumento da massa. Quando a pressão está baixa, há uma diminuição da massa, comprometendo também o enchimento do motor. Então, o programa utiliza essas informações de pressão do coletor, temperatura do ar de admissão, rotação mais posição da borboleta, que mede o volume de ar admitido, para fazer o cálculo exato da massa de ar admitido. Calculando a massa exata de ar admitido para cada cilindro, o módulo ou programa tem condições de fazer um cálculo exato da relação ideal de combustível que vai ser injetada em cada cilindro. Nós chamamos de relação lambda ou relação estequiométrica ideal. O sensor de posição de borboleta mede então o volume de ar admitido juntamente com o sensor de rotação. Para fazer isto, ele tem que estar alimentado. O sensor de posição de borboleta possui 3 pinos. Um pino recebe do módulo uma tensão de 5 volts. Do outro lado, completa o circuito através do negativo. O outro pino é o pino de sinal, que envia uma tensão crescente a cada grau de abertura da borboleta. A cada grau de abertura da borboleta, a tensão aumenta gradativamente em milivolts e o programa reconhece o volume de ar que está sendo admitido pelo motor, fazendo assim as correções no tempo de injeção e no avanço de ignição do motor. Em caso de falha desse sensor, a unidade adota valores registrados na EPROM em substituição ao sensor defeituoso. Lembrando que esse sensor é um sensor importante para o cálculo de massa. Então, mesmo com uma estratégia Go Home, um valor de substituição não substitui 100% de eficiência o sensor. Nota-se quando existe um problema no sensor, ao acelerar o motor, ocorrem falhas de aceleração, falta de combustível, recuo do ponto de ignição, ou seja, o motor tem problemas de aceleração. Ele pode ser diagnosticado através do scanner, acessando a memória CAN. Vamos medir agora o sensor de posição da borboleta, que está fixado no corpo de borboleta do lado inferior no eixo da borboleta. Esse sensor tem 3 pinos, um é negativo,
o outro é de 5 volts, tensão de referência de alimentação, e o terceiro pino é o sinal de resposta para o módulo de injeção. Primeiramente, vamos medir a tensão de alimentação no conector que alimenta o sensor. Então, a tensão deve estar em torno de 5 volts. Confere com a especificação da literatura técnica do fabricante, 4,94 volts. Agora vamos instalar o conector no sensor e vamos medir o sinal gerado no sensor para o módulo de injeção, que também é dado em volts. Com o multímetro conectado nos pinos conforme a literatura técnica, nós vamos medir agora a tensão de sinal gerada para o módulo. Em marcha lenta, a tensão deve se apresentar abaixo de 1 volt, conforme apresentado no multímetro. Ao abrir progressivamente a borboleta, essa tensão deve crescer gradativamente, sem interrupções, até próximo da tensão de alimentação, que é de 5 volts. Conforme apresentado no multímetro, não houve interrupções nem oscilações, o sensor se encontra em boas condições.